Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Chegamos à última parte da nossa apostila do mês de junho, julho, antes das nossas férias, e precisamos caprichar bastante nela e lembrar que se nós não entregamos as anteriores, temos de entregar, porque isso depende da aprovação de vocês, dessas apostilas respondidas, dessas apostilas completadinhas, depende o futuro de vocês na continuação dos estudos. Então vamos dar uma caprichada, vamos acordar para a vida. Já estamos quase encerrando o segundo bimestre, primeiro semestre está indo. Nós vamos ter só metade do ano para recuperar o tempo perdido. Então quem não está fazendo, quem não está participando, quem não está interessado nessas aulas, vamos acordar porque ainda dá tempo. A última parte são os conhecimentos linguísticos e gramaticais. Nós vamos estudar as figuras de linguagem. As figuras de linguagem, aqui nós vamos estudar somente 5 delas. Isso significa que vocês vão precisar estudar no terceiro ou no quarto bimestres mais figuras de linguagem, porque há uma infinidade, há muitas figuras de linguagem importantes que vocês precisam conhecer. Estão talvez indo para o ensino médio, quem for para o ensino médio, lá nessa nova etapa de ensino, vocês vão precisar bastante dos estudos das figuras de linguagem. As duas primeiras figuras de linguagem tratam da sonoridade. Vocês perceberam que em poesia, em poemas, vale muito a sonoridade das palavras, a musicalidade das palavras. É como se o poema se aproximasse da música. Uma música sem sonoridade fica estranha. Como você vai cantar algo que não tem musicalidade, que a sonoridade é ruim? Então, o que contribui para a sonoridade? Além das rimas, muitos poemas têm rimas, nem todos, mas o que contribui também para a sonoridade, além da escolha das palavras, além das rimas, são essas duas figuras de linguagem chamadas aliteração e assonância. Na próxima página você vai ter a definição de cada uma delas. Mas aqui, pergunta, releia o haikai de Basho. Silêncio, o som das cigarras penetra as pedras. Letra A, o que produz a sonoridade desse haikai? O que causa a sonoridade? São rimas? São palavras? São algumas letrinhas? Prestem atenção no som, leia em voz alta, releia e preste atenção na sonoridade, na musicalidade. O que dá sonoridade, o que produz sonoridade, musicalidade nesse pequeno haikai aqui? Rimas, letras, palavras, tentem descobrir. Como chamamos essa figura de linguagem? Você vai descobrir aqui o que dá ritmo, o que dá sonoridade, e vai dizer se essa figura de linguagem aqui na B se chama assonância ou aliteração, ok? Quando você ler a definição de aliteração e de assonância, na próxima página, vai ficar fácil para você responder a essas duas questõezinhas aqui. E ontem, na aula de ontem, eu compartilhei com vocês dois videoaulas em que eu trabalhei esse mesmo conteúdo com o 7º ano. Há 2 vídeos no grupo de vocês, de WhatsApp, com essas figuras de linguagens todas. Eu utilizei a apostila do 7º ano, fiz a gravação para o 7º ano, peguei outras referências, outros exemplos e montei um vídeo bem bacaninha. Quem não assistiu ainda, assiste lá, porque está bem esclarecedor. A 2. Veja agora a tirinha a seguir. Acordando, levantando,
ouvindo, vomitando, errando, esperando. Como vão as coisas? Melhorando, né? O sujeito está voltando para casa, está melhorando. Letra A. O que está acontecendo na tirinha, do início ao fim, com as suas palavras? Faça um resuminho do que acontece na tirinha. B. De que maneira as atividades realizadas por Calvin são marcadas na tirinha? De que modo as atividades que ele realiza durante o dia ou durante esse período são marcadas nessa tirinha? C. O que justifica a fala de Calvin no último quadrinho? No último quadrinho, a personagem fala que as coisas estão melhorando. O que justifica essa fala? Como você interpreta essa fala da personagem? D. Podemos dizer que há aliteração na forma como as falas acontecem? Por quê? Desculpa, não é uma pergunta. Aqui fala que podemos dizer que há aliteração na forma como as falas acontecem. Na forma com que as falas do Calvin estão acontecendo, há aliteração. Por que há aliteração? E o que é a aliteração? Está aqui. A aliteração é a repetição de sons consonantais, iguais ou semelhantes. A gente sabe que o alfabeto é constituído por 5 vogais e por consoantes. Então você tirou as 5 vogais A, E, I, O, U, todas as outras letras são consoantes. Então, consoantes, a aliteração é a repetição de sons consonantais. É a repetição do P, do L, do N, do J e por aí afora. A mesma consoante, consoantes iguais ou semelhantes. Dependendo da palavra, algumas consoantes soam parecidas. Então, também você vai ter sons consonantais iguais, tipo repetir a letra P várias vezes, ou semelhantes. Uma consoante que, na sonoridade, é parecida com outra. Também vale como aliteração. Essa é uma figura de linguagem muito utilizada nos textos poéticos em que se busca a sonoridade. Então, quando o autor, o poeta, quer trazer mais sonoridade ao seu texto, ele pode usar da aliteração, escolher palavras que tenham o mesmo som consonantal. Várias palavras com os mesmos sons consonantais, com a repetição das mesmas consoantes ou consoantes de sons parecidos. Simples assim. Por isso que isso ajuda você a responder a questão 1 na página anterior. 3. Leia este poema. De som a som, ensino silêncio a ser sibilino. De sino em sino, o silêncio ao som ensino. Paulo Leminski. Aí você tem aqui, letra A. Qual é o assunto tratado nesse poema? Que elementos do texto marcam isso? Qual é o assunto tratado aqui? Que elementos, que vogais, que consoantes, que palavras? Não sei, você vai descobrir. Que elementos marcam o tema? Que elementos no texto têm a ver com o tema desse poema? Letra B. A sonoridade do poema se dá pela repetição dos sons. Quais sons estão sendo repetidos nele? Que tipo de som? Que som se repete nesse poema e que dá a musicalidade, que dá sonoridade ao poema quando você o lê? Você observou que nesse poema há não apenas a repetição das consoantes, mas também a repetição das vogais como I, E, O. Olha lá, há várias palavras com as vogais I e também com a vogal
Ó, a repetição dos sons vocálicos é chamada de assonância. Agora aqui nós já temos outra definição. Então a aliteração é repetição de consoantes e a assonância é a repetição de vogais, os sons vocálicos. A letra O, quando se repete em várias palavras, é o som vocálico dessa letrinha. Então, quando você repete várias palavras, escreve um poema repetindo várias vezes as vogais, você tem a assonância. Dessa forma, nesse poema, além das aliterações, que aparecem com a repetição do som consonantal do S, há também assonância com a repetição das vogais. Nesse caso, a assonância e a aliteração são, como nós falamos anteriormente, as figuras de linguagem que ajudam na sonoridade, na musicalidade do poema ou de um outro texto qualquer, não precisa ser exatamente um poema, uma música, um conto. Os contos poéticos têm muito dessa questão das figuras de linguagem, de assonância, de aliteração, palavras repetidas. Parece que você lê o conto e ele se parece muito mais com um poema do que com uma história. Ele vai ter a história, mas ele se aproxima muito do poema pela musicalidade que ele apresenta. A próxima figura de linguagem, a terceira, é a personificação. Leia o haikai a seguir. Gestação. Do longo sono secreto, na entranha escura da terra, o carbono acorda diamante. Letra A. O título condiz ou não com o que traz o texto? Por quê? Vocês vão analisar o título e analisar o haikai e vai fazer uma comparação. O título tem a ver com com o haikai? Sim ou não e por quê? O último verso, o carbono acorda diamante, indica uma reação química. Olha, procura o professor Josias aí para ver as aulas de química de vocês, ou então recordem as aulas de química de vocês. De que forma podemos compreendê-la com base no poema? De que forma podemos compreender que o carbono acorda diamante? Que reação química é essa? Qual é a possível interpretação desse último versinho do haikai? C. No haikai, há características e ações que não são típicas dos elementos químicos. Quais são elas? Nem tudo que está no texto são típicos de elementos químicos. Quais são essas características e ações no texto que não têm a ver com elementos químicos? Anotem na folha de resposta. D. Com base na resposta da alternativa C, essas características e ações são geralmente atribuídas a quem? A animais, a seres vivos, a pessoas, a elementos químicos, a quem geralmente são atribuídas as características e as ações que você colocou aqui na letra C, que você usou para responder a letra C. Prestem bastante atenção, é um poeminha curto, então toda atenção é pouca.